programa Tira Dúvidas ao vivo está começando agora, um tempo maravilhoso para nós aprendermos mais de Deus. E aí, como é que está o seu coração? Está com expectativa? Está aberto aí para os ensinamentos da Palavra de Deus? É isso que a gente vai fazer juntos agora. Eu quero que você mande a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 9999-72005. E aí você pode pensar, Raquel, estou viajando, como é que eu acompanho a Rádio Vinha? Pelo nosso aplicativo. Em qualquer lugar que você estiver do planeta Terra, que tiver internet, você pode acessar aí o nosso aplicativo Rádio Vinha, lembrando que é a logo vermelhinha, tá? Pastor Tira Dúvidas aqui, ele tem o seu Instagram, Luiz com Z Rigonato. Lá você pode conferir muito conteúdo maravilhoso. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Olá, Raquel, amém pelas suas palavras aí. E, mais uma vez, mais uma sexta-feira, para nós compartilharmos da vida da palavra, sabendo que, conforme Pedro escreveu na sua segunda carta, sabendo primeiramente, segunda carta, capítulo 1, versículo 20, ouça isso, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação ou de particular criação. Porque nunca, jamais, olha que redundância, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós vamos compartilhar essa palavra. Você tem a sua dúvida porque o Espírito está despertando fome pela palavra em você. Então mande a sua pergunta para nós pelo nosso WhatsApp. Você pode repetir, Raquel? Posso sim, é o 9999-72005. Manda para cá a sua pergunta. Vou procurar responder hoje. Se não for possível, no próximo programa, a sua pergunta vai ser contemplada, tá bom? Vamos lá. Fique aí conosco, que a palavra ela tem um poder de transformar, de prosperar. A palavra ela tem um poder de suprir cada uma das suas necessidades. Aliás, todas as necessidades humanas têm resposta, têm suprimento e provisão na palavra. Amém? Amém. Então, respondendo a temática mais solicitada aqui, sempre falando sobre relacionamento, né? Se a gente for pensar na palavra, basicamente o relacionamento com Deus e com o nosso próximo. E a Cláudia, ela quer saber aqui, pastor, é certo um casal de namorados viajarem sozinhos? Olha, eu acho que viajar não tem pecado em viagens, né? Imagina. Agora, viajar sozinhos, né? Vocês são novos, cheios de vigor, de saúde, hormônios no topo, como se diz, hormônios vazando pelo ladrão, transbordando. E por que vocês vão viajar sozinhos? Você acha que isso não seria uma grande tentação, tanto para um como para o outro? Se vocês são normais, vocês não vão envolver-se nesse risco. E se são cheios do Espírito, porque eu acredito que são. Se estão fazendo essa pergunta é porque são cheios do Espírito Santo. Ah, mas nós temos caráter. Não, a Bíblia não fala que pode viajar sozinho ou se expor à tentação. Ela só é permitida para aquele que tem caráter. É porque a força e o ímpeto da lascívia, da libido, da libidinagem, ela não respeita caráter. Sabe o que a Bíblia fala de maneira clara e enfática sobre isso? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, olha, primeiramente ela diz, fugir da prostituição. Por que você tem que fugir da prostituição? A prostituição você não a desafia, viajando sozinhos. Nós vamos dormir na mesma casa, mas em quarto separado. Puxa vida, se você não sabe que isso vai promover uma grande tentação, você é muito ingênuo ou inocente para ser mais benigno. Mas eu tenho que bater um pouquinho aqui.
tolice, tá bom? E o chicote é para as costas do tolo. E não somente isso. Em 1 Coríntios 6, versículo 18, é escrito assim: fugir da prostituição, porque todo o pecado que o homem comete, olha só, todos os demais, é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. A própria palavra inspirada está recomendando que esse pecado ele é exclusivo. Há uma distinção entre pecados e pecados. E esse pecado aqui ele é específico. Olha, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós, em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vocês foram comprados, diz a Bíblia, por preço de sangue. Então faça o seguinte: glorifiquem a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, que pertencem a Deus, não viajando sozinhos, tá? O viajar em si não é pecado. Mas o que pode acontecer, e o que certamente, fatalmente vai acontecer, isso vai desagradar a Deus, vai entristecer o Espírito Santo e não vai ser bom. Eu não estou sendo legalista, eu estou sendo redentivo da nova aliança, que é o conselho recomendável que eu dou para vocês, segundo a palavra de Deus. Maravilha, pastor. E a próxima pergunta aqui é da Miriam. Talvez o senhor tenha começado a respondê-la aqui. E ela pergunta: caí com meu noivo. Eu não posso agora tomar ceia, nem cantar no louvor? A Bíblia ensina assim? Olha, a Bíblia ensina que o pecado cometido, né, e diante do Espírito Santo arrependido, ele é perdoado. Nossos pecados são perdoados em Cristo antes de serem cometidos. Por que tem a confissão? A confissão ela é um elemento favorável para a sua consciência. O Espírito Santo sabe que a nossa consciência é fraca e que o diabo trabalha acusando. Olha só, uma criança, quando ela comete uma travessura, quando eu era criança, os meus pais e os meus tios ironizavam as travessuras, falavam que era uma arte. Eu sempre entendi arte na minha infância e adolescência como algo muito negativo. A arte era uma coisa errada que uma criança fazia. Bom, eu era artista, né? Porque eu fazia muitas coisas erradas na minha infância. Você sabe que enquanto meus pais não tratavam aquele erro comigo, eu perdi até o apetite, perdi o prazer de viver, porque o medo de ser descoberto daquele erro que eu tinha praticado era grave. Agora, a Bíblia ela propõe uma válvula de escape para o seu bem. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça que ele comete, naquele que praticou o pecado. Agora, e se eu cometer um pecado e não me lembrar dele, não tiver consciência dele? Em Cristo você já é perdoado, porque 2 Coríntios 5:21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar na cruz do Calvário, para que ele, sendo pecado e maldição, transferisse para nós a sua bênção e perdão, e nos tornou nele justiça de Deus. Agora, você caiu com o seu noivo. Isso aqui é uma atitude que a igreja tem que tomar para vocês não serem motivo de escândalo para a obra de Deus. A igreja tem que mostrar a sua seriedade. Se vocês caem no pecado, continuam cantando no louvor à frente, representando como modelo os demais. Vocês são modelos do rebanho. Agora, você pode até continuar louvando a Deus, seu louvor vai ser aceito. Pode continuar tomando a ceia. Mas ministrar à frente, alguma coisa a igreja tem que fazer, até para demonstração da seriedade. Quer dizer, a graça você vai alcançar, mas os procedimentos, eles precisam de critérios. Ok? Alguma coisa tipo o quê, pastor?
afastamento. Uma punição, um afastamento, né? Porque é bom para vocês refletirem. Uhum. Tem que dar tempo para vocês refletirem. Esse afastamento não é propriamente assim por causa da sua relação com Deus, mas é por causa de vocês mesmos e por causa das pessoas que estão vendo vocês como modelos. Sim. Porque os jovens mais novos verão vocês lá e se souberem, não, a coisa, você sabe que o pensamento de jovem não é maduro, não é de adulto, ainda é de adolescente, é um pensamento infantil. Uhum. Olha, isso até é bom, é um elogio, né? Quem me dera que eu ainda tivesse 14, 18 anos e estivesse naquele tempo da minha infantilidade. Porque tem criança que tem 14 anos que já pensa que tem mentalidade, que é adulto suficiente para dar conta dos seus atos. Não, alguém tem que aplicar disciplina para que se perceba que tudo tem um custo. Então é útil, é muito bom, é aplicável, né? Que a igreja impeça que você continue cantando louvor, pelo menos por um tempo de afastamento. Vai ser bom para todos, mas primeiramente para vocês. E, enfim, vai ser bom para toda a igreja. Eu espero que eu tenha ajudado. Maravilha. O Henrique aqui também quer saber sobre relacionamento, pastor. Ele fala assim, não sou casado no papel e eu estou em pecado. Tem 3 anos que eu estou juntos, nós temos uma filha. Como é que está a minha situação? Você está como a Bíblia diz, em fornicação. Vocês são solteiros, mas vivendo vida marital, de casados. Você fala, mas sempre houve os princípios e práticas civis do casamento legitimado legalmente. E o que a Bíblia diz, pastor? A Bíblia diz assim, em Atos 15, 28, sobre amaziamento. Amaziamento é prostituição. Por quê? Porque é fornicação. Fornicação é quando 2 solteiros vão para a cama e praticam sexo. Adultério é quando pessoas casadas têm relação sexual fora dos limites conjugais. Isso é adultério. E fora do casamento, pessoas solteiras, é fornicação. E aqui está escrito assim, em Atos 15, 28. Esse aqui é a espinha dorsal, é a coluna vertebral do Novo Testamento. É a partir daqui que a graça começa a funcionar para valer. Homologada pelos apóstolos em reunião, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, porque Tiago, o apóstolo, já tinha morrido aqui, degolado pela espada. E João estava presente, os demais apóstolos e a igreja presente. E aí, em concílio, em reunião, se diz, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que coisas essenciais que são essas? Olha só, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como sangue de carne de animais, bem como do sangue e também da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Quais são as relações sexuais ilícitas? Aquelas que transcendem, ou melhor, elas transpõem os limites da esfera conjugal. Esse limite é muito abençoado. Tem um clichê que diz assim, olha, Deus criou o sexo legítimo e chamou ele de casamento. Né? O casamento é a maneira correta de se fazer sexo. E agora, relações sexuais ilícitas. São 2 pessoas que não são casadas. Não quer dizer que 2 pessoas casadas porque eles ficam uma noite, 2, 10 mil noites. E aí porque, não, já passou de um mês, já passou de um ano. Isso não legitima, não torna legítimo o casamento, ok? E a união estável? É uma maneira, é um dispositivo da lei brasileira de acochambrar. O que está muito errado
tentando viabilizar o errado para o certo. Na verdade, a própria lei brasileira não diz que duas pessoas que vivem no contrato de união estável, que eles são marido e mulher. Não são. A lei diz que eles são parceiros. Eles são parceiros, mas não são marido e mulher. Então aqui, bem fareis se vos guardardes dessa coisa. Então, querido Henrique, você está em pecado sim, tá? Acerte a vida. Não é porque estão 3 anos juntos, que tem 1 ou 10 filhos, que torna legal a união de vocês diante de Deus. Espero que eu tenha ajudado. E para finalizar esse bloco, pastor, tem uma pergunta interessante da Carla aqui. Ela quer saber por que a maioria das mulheres, dos patriarcas, eram estéreis. Aí a gente pensa em Sara, Rebeca e Raquel. Sim, sim. Bem citado, Raquel. São as 3, digamos, matriarcas. Por quê? Olha, a promessa de Deus, olha só, eu vou fazer aqui uma inferência, uma conclusão. Não está escrito isso, mas você vai concordar com o que eu vou explicar para você. A promessa era que o Messias viria de uma dessas mulheres. E não somente por elas, mas outras que depois delas, que oravam para que tivesse o privilégio imenso que Maria teve. E muitas foram feridas de esterilidade, como Ana, a mãe de Samuel. Essas mulheres, elas para terem os seus filhos, foi por meio de muita oração e clamor a Deus, porque o diabo queria impedir o nascimento e a vinda do Messias. E até hoje é uma coisa difícil quando a mulher quer ter um filho e ela não pode. E às vezes gasta-se fortunas com a medicina da genética para se obter um filho, o engravidamento. Isso é tão difícil. Desde os tempos antigos, a partir das matriarcas, e eu agradeço aqui a Carla por essa pergunta. De fato, o diabo tentando impedir a vinda do Messias que viria por essas vias, por essas mulheres. Por essa descendência, né? E ele feriu elas com esterilidade para tentar impedir que o Messias viesse. Porque o diabo não sabe muito bem das coisas, ele não é onisciente. Então ele fica ali fazendo as suas jogadas, né? Seus contra-ataques. E aí, pensando que viesse de Sara, assim, como que Deus procura envolver o processo para desviar o foco do diabo. E o diabo nunca conseguiu marcar um gol. Ele marcava gol, mas contra. Então, assim, tentando impedir a vinda do Messias, essas mulheres foram feridas de esterilidade. Até que aprove a Deus, pelo Espírito Santo, que Maria desse a luz ao Messias. Agora, não seria esterilidade, né? O que é uma esterilidade para Deus resolver? Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o diabo só dá a bola fora. Agindo o Senhor, quem impedirá? Muito bem lembrado. Você pode participar ainda, mandando a sua pergunta, que vou relembrá-lo aí do nosso WhatsApp, 99997-2005. Pode também seguir o pastor Luiz com Z Rigonato no Instagram. Tem muito conteúdo abençoador, tá? E o meu também, Raquel de Lima Oficial. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. De volta ao programa Tira Dúvidas, segundo bloco desse tempo abençoadíssimo aqui, muitas perguntas chegando. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta aqui pra gente, para o nosso WhatsApp 99997-2005. Lembrando que esse programa também está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Não se esqueça também do Instagram do pastor Luiz com Z Rigonato. Lá tem conteúdos edificantes. E o meu também, Raquel de Lima Oficial. Pastor, a pergunta aqui do Plínio, né, se tiver feministas de plantão aí, dependendo da resposta do senhor, elas não vão gostar. Pastor, mulher pode ser pastora segundo a Bíblia?
Eu acho que a mulher, ela pode servir a Deus de todas as maneiras úteis, práticas, funcionais possíveis. Ela não pode, segundo a Bíblia, assumir encabeçamento de liderança. É um encargo que Deus não colocou sobre a mulher. Não é que Paulo, Jesus ou Deus, e muito menos nós, sejamos machistas. Mas é uma questão de funcionalidade. Tem coisas que o homem é habilidoso para fazer. E tem coisa que só a mulher tem uma habilidade inata para ser feita. Agora, porque qual que é o mandamento? É uma questão de ordenação divina. O que é ordenação divina? É aquilo que decidiu Deus que funciona melhor da maneira escolhida e estabelecida. Divinamente, o Senhor diz em Efésios capítulo 5, versículo 22, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher e Cristo o cabeça da igreja. Então você não vai ver nem na lei, nem no Pentateuco, nos livros históricos, salmos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos, cartas, Apocalipse, em nenhum lugar Deus dando esse encargo, conferindo essa responsabilidade à mulher. O encabeçamento na igreja e na família é do marido. É muito ruim, a mulher é pastora. E aí o marido tem que se submeter a ela como a líder da igreja. Você pode pensar que isso é normal, né? O mundo atual, moderno. Mas Deus é mais moderno do que qualquer modernidade. E está acima de tudo. E ele determinou que não seja assim. É claro que a mulher pode ser pastora, mas debaixo da submissão do marido. Mas também na Bíblia não tem, nas cartas dos apóstolos, dos 5 apóstolos que escreveram, Pedro, Paulo, Tiago, Judas e João. Nenhum deles deu à mulher esse encargo, essa premissa de liderar como pastora em nenhuma igreja. Não existe presbítera no Novo Testamento. Não existe pastora, ok? Ela é cooperadora e idônea. Ela não tem a competência? A Bíblia diz que ela tem competência, porque é uma cooperadora à altura. Ela é adjutora fiel, ou seja, ela tem a habilidade para cooperar, mas não é dado por Deus, por ordenação, o encabeçamento a ela. Então não deve ser pastora. Aqui na Videira não tem pastoras, pastor? Tem pastoras, mas não no exercício do governo da igreja. Tem pastoras submissas, cada um ao seu próprio marido. E, geralmente elas vão liderar as crianças e as mulheres, né? Mas não os homens. O papel da pastora na videira, elas lideram mulheres, ou seja, lideram crianças e discipulam mulheres. É só a maneira da gente abordar, a maneira do serviço funcional delas. Mas elas lideram as mulheres, as esposas, aconselham, discipulam, fazem tem um papel preponderante, relevante, significante e edificante. Então tem esse papel sim. Mas as mulheres não decidem o destino da igreja, não decidem o governo da igreja, não decidem o quadro de fé doutrinário da igreja. Tudo isso é papel do homem, é dado por Deus assim. Amém? Eu desafio você a achar algo além disso na Bíblia. Você não vai achar. Ok, pastor, e o Nando, ele quer saber o seguinte, sofrer as consequências dos meus pecados é um sinal que Jesus não me perdoou? Não, nada deve configurar como algo que Jesus não tenha perdoado. Você sabe que a Bíblia diz que Jesus Deus em Cristo, na cruz do Calvário, já perdoou todos os homens. E, no entanto, nem está imputando aos homens culpa alguma. Então, eu vou começar a resposta no sentido inverso para chegar ao ponto, viu? Como que é o nome dele? Nando. Nando. Olha,
a saber que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o quê? Os seus pecados, as suas transgressões. Por isso Deus nos deu a palavra da reconciliação. Então, Nando, sobre a sua vida não tem culpa. A única culpa que você carrega é da sua imputação pessoal. É aquilo que você não se sente. O diabo consegue te convencer de culpa, de condenação, e aí de distanciamento, de afastamento. São meras sensações psicológicas. Não tem respaldo nem fundamento na Bíblia. Ah, mas fale mais sobre isso. Eu falo. Em Hebreus capítulo 8, versículo 12, está escrito assim, Nando, sobre os seus pecados e transgressões e iniquidades, onde diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas se você está tendo alguma circunstância ruim, não é sinal que Jesus não tenha te perdoado, porque você está perdoado. Por que eu estou vivendo isso? Porque você está atraindo para si. A fé errada produz um comportamento errado. A maneira de acreditar errada vai gerar um conjunto de coisas que vai ser um peso, um fardo na sua consciência. Fardo que Deus não quer que você carregue, nem está te obrigando a fazer isso. Então, sinta-se perdoado, sinta-se amado, que você vai desfazer as conexões dos seus erros. Porque você tá perguntando aqui, né? As consequências. Talvez você está sofrendo alguma consequência. Isso é um sinal que Deus não me perdoou? Não, o mundo caído, ele traz a reboque dificuldades. Eu passo por dificuldades. A Raquel passa por dificuldades. Mas não é por isso que eu vou achar que essas dificuldades sejam por consequências de pecados que Jesus não perdoou. Agora, o perdão dele não pressupõe que eu estarei livre de dificuldades ou de consequências inusitadas que estão no percurso dessa vida, infelizmente. Mas é por isso que Paulo fala em Filipenses, 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que morreram, como os demais que não têm esperança, para não vos entristecerdes como eles entristecem com as coisas que acontecem. O ímpio, ele sofre uma dificuldade, ele se entristece, porque ele não tem esperança. Ele adoece, ele se entristece, porque não tem esperança. Morre um ente querido, se entristecem profundamente, porque é o normal do luto, tá bom? Agora, o crente passa por todas essas coisas, mas é absolutamente diferente, porque ele tem esperança e não se entristece. Agora, quando você acha que você não está perdoado, você começa a relacionar e associar tudo que te acontece de ruim à ausência de perdão, o que não é um fato verdadeiro. Não confere com aquilo que está escrito, não confere com a verdade. A verdade é que nós somos abençoados, conforme Efésios 1:3, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas não está pressuposto que não haverá dificuldade na nossa vida. Nós somos abençoados, o bom pastor nos leva para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. Mas enquanto nós estamos no mundo, que não é mais o jardim do Éden, como Jesus disse, padeceremos dificuldades e aflições. Mas não quer dizer que não fomos perdoados e que isso seja consequência de ausência de perdão. Amém?
Guarde Amém. essas palavras no seu coração. Glória a Deus. Tem de bom ânimo, né, pastor? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, glória a Deus. Pastor, a Raíssa está perguntando aqui, mudando completamente de assunto, ela fala que eu traí o meu esposo e agora eu não consigo ter intimidade com ele. O que eu posso fazer? Então, a primeira coisa é o que eu acabei de falar. Perdoe-se e perdoe. Ok? Se você errou 1000 vezes, recomece. É uma coisa muito importante. A perda da libido aí é angústia, é culpa, é uma sobrecarga de coisas horríveis. A escravidão do segredo é um peso destruidor da sua vida. Tem pessoas que guardam segredos da traição até a morte, leva para a morte. Eu não sei como que isso vai ser ajustado. Deus sabe, na sua misericórdia. Mas a escravidão do segredo é destrutiva. Veja o tempo certo, a primeira coisa que eu recomendo. O tempo certo em oração. Porque isso, é claro, para a maior parte das pessoas está fora de cogitação confessar uma traição. Porque tem que ter muito bem planejado, assessorado, com a ajuda de um pastor. Para amparar a pessoa que vai ser atropelado por esse caminhão desgovernado aí, que é a traição. Porque é o seguinte, a traição, ela deixa rastros. O traído vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Então faça da melhor maneira. Porque pecados cometidos têm que ser confessados para os ofendidos. É o que fala Tiago 5,16. Nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Até que isso se estabeleça, você vai ter um prazer superficial, se você conseguir ter. Mas de outra sorte, não vai ser bom. Então, o que você deve fazer? Ajuste o erro praticado, mude de vida. E se você está me fazendo a pergunta, é porque você está dando o primeiro passo na correção do erro praticado. O Senhor é com você. Ele vai patrocinar a restauração de tudo de ruim que foi feito, tudo de ruim que foi destruído. Deus vai restaurar todas as coisas. Amém? Espero que eu tenha ajudado. Amém, pastor. O Veloso, ele quer saber sobre as milhares de pessoas que morreram com Covid. Elas estavam predestinadas? Não estavam predestinadas por Deus, porque Deus não tem pensamentos de mal contra ninguém. É o que a Bíblia diz. Uma criança que morre com 12 anos, uma pessoa que morre com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, são mortes prematuras, não estavam planejadas. O mundo caído trouxe o pior cardo e abrolho de tudo aquilo que o pecado e a queda trouxe, que é a morte. E todos os dias milhares de pessoas morrem prematuramente. Deus planejou uma criança nascer e viver muitos anos. Até que a longevidade, qual que é a vida longa para um brasileiro? É no mínimo a média de longevidade do país. Acho que nós passamos dos 70 anos, né? A pandemia e a morte de milhões de pessoas, ela diminuiu as expectativas de vida de todos os países, porque à medida que morre prematuramente, essa expectativa de vida, né, que é a média em que as pessoas morrem, ela diminui. De acordo com o cálculo que eles fazem lá, né? Mas no Brasil nós já temos mais de 100 mil octogenários, pessoas maiores de 80 anos. E tem muitas dezenas de centenários que vivem. Qual que é a minha vida longa? Provavelmente entre 70 e 80 anos já é uma vida longa. 80 anos.
São muitos anos. Se você multiplicar em dias, você vai descobrir. Não vou fazer essa conta aqui porque não é o propósito. Mas eu não creio, por essas razões, que os que morreram na pandemia tenham morrido de maneira predestinada. É encomenda de onde a pandemia? Do inferno. Não procedeu de Deus, veio do diabo. Mas não é o juízo de Deus sobre a humanidade? Não. Aprenda isso de uma vez por todas. O juízo de Deus sobre a humanidade e a ira dele sobre os homens caiu sobre Jesus na cruz. Se Deus fizesse isso, estaria sendo injusto, porque ele está punindo 2 vezes a humanidade, porque já puniu uma vez em Cristo. Condenou Jesus na cruz. Então, o que vem a mais disso procede do coração do inferno. Essas pessoas morreram por... De fato, é difícil explicar. Tentar explicar é jogar mais vinagre na ferida, mas é consequência do mundo caído. A morte e a queda foi semeada no jardim do Éden. E hoje nós não vivemos mais nele. E esse mundo caído traz surpresas desagradáveis para o justo e para o injusto, ok? Não há diferença. Mas o justo, ele tem esperança. Ele tem esperança. Vou repetir o que eu falei na resposta anterior. 1 Tessalonicenses 4:13. Porém, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quais são os demais que não têm esperança? Aqueles que não têm Cristo. Cristo é a esperança absoluta para a pessoa, para a família, para a cidade, para o país. É por isso que nós estamos aqui como igreja, para semear a esperança aos que não a têm. Maravilha. Raquel? Amém, pastor. Estamos chegando ao finalzinho de mais um programa Tira Dúvidas. Um tempo tão bom aqui, aprendendo tanto, né? Quero muito agradecer ao pastor Rigonato por estar compartilhando conosco aquilo que ele tem aprendido da parte de Deus. E agora chegou o momento da oração. Vamos orar, pastor? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra, Senhor, até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é ela que identifica as motivações do coração. Senhor, que a tua palavra seja vida na nossa vida. Que ela seja viva, no nosso coração. Em ti confio os que te conhecem. Aqueles que conhecem o seu nome, a libertação, a obra da cruz, a redenção de Jesus, tendo derramado o seu sangue a nosso favor. Nessa manhã eu declaro que o Senhor não desamparas os que te buscam. O Senhor também é um alto refúgio para o abatido, para o oprimido, para aquele que não tem esperança. Senhor, renova a sua graça, renova o seu favor, renova a sua bondade. Aqueles que precisam dela. Que eles possam se aproximar de maneira confiada. Que possam se aproximar, Senhor, ó Deus, junto ao trono da graça. Porque eles receberão, assim, misericórdia e acharão socorro para essa ocasião de oportunidade. Abençoe as famílias, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, abençoe esse governo, Pai. Que haja esperança para todo o brasileiro. Nós oramos, abençoamos a igreja. Deus, a igreja está aqui para proclamar a esperança que há em Cristo. Abençoe a nossa instituição na transmissão da Tua palavra. Nós estamos aqui para proclamar aos 4 ventos, Senhor, hoje, pela internet, a toda a terra. Abençoe
Leve esperança para aquele que não a tem mais. Em nome de Leve Jesus. cura para aqueles que estão enfermos. Sim, Leve Pai. provisão para aquele que está na Em nome de escassez. Jesus. Abre portas, Senhor, de trabalho. Em um nome de Jesus, restaura casamentos. Faz a sua obra, Pai. Faz o seu nome ser grande, porque o seu nome é bondade, o seu nome é misericórdia, o seu nome é favor. Aleluia. Nessa oração eu proclamo, Senhor, e declaro. Eu trago esperança, Senhor. Oh, bendito Deus por essas palavras. Trago à memória o que pode dar esperança. Suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Em nome Em de Jesus. Amém e amém. Amém. Tenha um dia poderoso na graça e no favor do Senhor, muito abençoado.